Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa e que você não pode perder. Eu, sendo você, convidaria todos que estão aí na sua casa para este momento especial, onde nós não só aprenderemos a palavra do Senhor, mas é um momento em que reservamos para adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Queremos enviar uma saudação, como todos os domingos fazemos, aos nossos irmãos da terceira idade, os pastores também jubilados, nossos irmãos que carinhosamente estão aqui conosco todos os domingos. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Receba aí um forte abraço agora do pastor Ailton, da irmã Judite. Abra os braços. Receba aí, olha, este abraço. Olha que abraço maravilhoso. Eita, que abraço maravilhoso. Receba também o abraço do Senhor Jesus na sua alma nesta manhã, fortalecendo, lhe dando alegria, lhe dando ânimo, lhe dando força, porque só o Senhor é a nossa alegria. Vamos orar neste momento, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola dominical nesta manhã? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial, ó Deus, que nos concede de podermos estar aqui nesta manhã para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção sobre todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Ó Senhor, todas as EBDs que estão funcionando fisicamente, os professores, Senhor, alunos, Senhor, direção de escola, que a Tua boa mão de Deus continue ajudando os Teus filhos, ó Deus. Nos ajuda nesta manhã, nos dá uma escola bíblica dominical abençoada para a glória e louvor do Teu nome. Fala aos nossos corações, nos fortalece. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de louvar ao Senhor, que não tem nada melhor do que louvar a Deus, louvar ao Senhor no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, iniciar a semana adorando aquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos neste momento convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e lembramos, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho uma harpa cristã. Não tem problema, a Rede Brasil pensou nisso também. O texto estará disposto em sua tela a fim de que você possa nos acompanhar e juntos formarmos um grande e lindo coral para a glória e louvor do nome do Senhor. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção, que privilégio do céu estarmos aqui para louvar ao Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado deste culto, deste programa, e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. São esses hinos sugeridos na lição da escola dominical, e eles colaboram com o ensino da palavra de Deus, não é? E trazem verdades sagradas, hinos com letras profundas e que trazem as bases da nossa fé, de forma cantada. Então vamos louvar ao Senhor. Hino de número 73. Vem, vem a mim. É um louvor dirigido, na verdade, ao pecador, não é? Falando sobre o amor de Deus e o coro, não é? Nós vemos aqui o autor dizendo:
Vem, vem a mim e descansarás. O Senhor tem descanso para a tua vida. Vem para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim. Ele te chama nesta manhã e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mister. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que é contrito, a Ele vier. Vem, vem a mim. O Pai te chama nesta hora e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Aleluia, aleluia. Há um convite tão glorioso como este, não se rejeita. Venha enquanto é tempo. Aleluia. Ele tem paz e Ele tem descanso para as nossas almas. Aleluia. Hino de número 360 também, amados, ainda da nossa harpa cristã. Vamos continuar adorando ao Senhor. Preciosa fonte, também permanece nesse mesmo tema. É um convite. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador. Aleluia.
minha fonte sanadora, que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez-se clara, tenho purificação. Que fonte, oh preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Santo tornou minha alma impura e lhe deu consolação. Aleluia! Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Vem a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 9, lição que tem como título Vontade, o que move o ser humano. O texto áureo está em Gálatas 5,16, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática nos diz que, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título Vontade, Motivação e Ação. Segundo tópico, Desejos, a escravidão, da escravidão à redenção. E o terceiro tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a 21, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, e Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. O texto aí já está em tela, então vamos neste momento fazer a leitura. Você aí de casa nos acompanhe nesta leitura. Gálatas 5,16 nos diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eia, agora vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que haverá amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor agradecendo pela leitura de sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada. E queremos pedir a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar a tua palavra neste dia, Senhor. O ilumina, usa o Senhor poderosamente e fala aos nossos corações. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas, que irá proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando desse culto. Um culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas que acontece também aí na sua casa, acontece também no seu trabalho, acontece no hospital, onde você estiver, com certeza é um culto que está sendo realizado e Jesus de Nazaré está entre nós. Mas, meu amado irmão, nós nesse momento vamos fazer o momento do ofertório. O momento do ofertório, que é aquele momento onde você agradece a Deus e adora também a Deus através dos dízimos, das ofertas e do pagamento dos votos. Se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com dedicação, faça como um ato de adoração a Deus, faça como um ato voluntário, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu quero ler um texto bíblico que fala justamente sobre esse assunto, um texto bem conhecido que nós temos no livro de Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia, você que está em casa, nos acompanhe na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7. O texto bíblico diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Faça esse trabalho, faça com muito amor, faça como ato de adoração a Deus. Agora, meu amado irmão em Cristo Jesus, a Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está distante ou não tem aquela disponibilidade de vir um templo, mas quer adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas, a igreja está disponibilizando alguns canais que aparecem agora aí na sua tela. E o primeiro canal é justamente o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Logo na parte de baixo tem lá o CNPJ da igreja, 10.632.404.000 ao contrário e o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, faça isso, faça como ato de adoração a Deus. E nesse momento,
quero lhe convidar para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai Celestial, vamos fazer uma oração de agradecimento, agradecer pela vida, agradecer pelo pão que chega nas nossas mesas, agradecer pela água, por tudo, pelo ar que nós respiramos. E vamos também fazer o seguinte, nessa oração vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Eu posso estar falando nesse momento para um pai, posso estar falando para uma mãe, um chefe de casa que está desempregado, mas, meu amado irmão, o Senhor Jesus é o dono do ouro, da prata e de todas as portas de emprego. Onde você estiver, e se você tiver essa disponibilidade, curva a sua cabeça, ore conosco, ou se puder se ajoelhar, se ajoelhe, vamos orar, vamos falar com o Pai Celestial. Nos acompanhe nessa oração agora. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, a tua igreja chega diante de ti, rogando e pedindo, meu Deus, que tu receba a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão pelos diversos, ou seja, muitos benefícios que tu tens feito sobre a nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos que nesse momento pegou o celular e vai fazer esse ato de adoração, essa oferta voluntária que está sendo depositada para a tua casa. Usa de misericórdia também com aquele que não pode, que quer fazer, mas não pode. Tem piedade desse chefe de casa, tem misericórdia dessa mãe, desse filho, desse jovem que está se preparando para um concurso público, para esse que está desempregado. Que a tua mão santa, poderosa, possa estar estendida para abençoar todos os teus filhos. Receba a nossa gratidão, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, amado irmão em Cristo Jesus, nesse momento nós vamos adorar a Deus com mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida mais uma vez o nobre presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. E você continua participando dessa programação, adorando a Deus, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém, meus amados. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 568, 568, da nossa harpa cristã. Manso e suave. Glória a Deus. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por mim. Eis que ele as portas espera, velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem, com paciência ele está esperando, hoje por ti, por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti, por mim. Vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti, por mim. Transes de morte
morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor! Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Amém. Queridos irmãos, chegou um momento especial, o momento da ministração da palavra do Senhor. Portanto, convidamos você a pegar sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotações, sua caneta. Convide a família para estar todas sentadas aí nessa poltrona maravilhosa, nessa cadeira de balanço e quem sabe até numa rede maravilhosa aí, ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor e adorando a Deus nesta manhã. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e revelar a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus. Como é bom participar da Escola Bíblica Dominical. Como é bom estar com você nessa manhã de domingo. Como é bom estudarmos junto e, claro, ouvir a voz de Deus por intermédio da sua santa, rica e poderosa palavra. Com certeza, Ele, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Deus, o Senhor Jesus, irá nos ensinar por intermédio da sua palavra. E nós temos uma lição hoje importantíssima para as nossas vidas. É a lição de número 9 que vai aparecer agora aí na sua tela, a capa da lição de número 9. Eu quero convidar você para nós lermos juntos o título da lição, Vontade. É o título da lição, o que move o ser humano. Vamos ler o nosso texto áureo juntos? Texto áureo, você que está em casa, nos acompanhe, se tiver com a revista, pode abrir. Diz assim um texto áureo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E a nossa verdade prática diz o seguinte: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Meu querido irmão em Cristo, como sempre fazemos aqui no programa da Escola Bíblica Dominical, nós começamos pelo título para depois ir para o comentário da lição. E o título da lição é Vontade. Veja que coisa bela nós iremos trabalhar hoje. Durante todo esse trimestre que nós estamos trabalhando antropologia bíblica, que a antropologia bíblica é uma disciplina de um curso teológico, mas que ela foi sintetizada e colocada numa linguagem bem mais fácil numa lição de escola dominical. E dentro dessas 13 lições, nós estamos estudando o corpo. Tivemos 3 lições que falavam sobre o corpo, lições que falam sobre a alma, e essa é uma delas, e a lição que fala sobre o espírito, que nós iremos estudar posteriormente. E a alma, como você viu, tem várias faculdades. E uma das faculdades da alma, está lá, o intelecto,
o sentimento e a vontade. Nós já estudamos isso em lições anteriores. O intelecto, sentimentos e emoções e vontade. Esses atributos da alma estão nela, ou seja, isso faz parte da alma humana. Isso não é algo acessório que possa ser tirado, é algo que é essencial. Então todo mundo tem intelecto, sentimentos e tem também vontade. Hoje a lição se concentra justamente na palavra vontade. E é muito interessante quando o autor diz assim: vontade, o que move o ser humano. Veja que sequência bem interessante. O homem pensa, o homem sente e o homem também deseja. E esse desejo é traduzido pela palavra vontade. Você tem vontade de fazer algo. Essa vontade pode se concretizar em ações ou não. Muitas vezes a pessoa só fica, como diz no dito popular, só fica na vontade de fazer, mas não faz. Mas tem aquela vontade, que é aquela vontade que se realiza em ações. Mas deixa eu lhe adiantar uma coisa. Já que estamos falando de vontade, quando essa vontade se realiza em ações, toda ação vai gerar consequências. Pode ser consequências boas ou pode ser consequências ruins. Então nós iremos trabalhar justamente isso. A vontade é aquilo que move, porque a ação só vem depois que essa vontade ela é realizada. Só que nós que somos crentes, salvos em Cristo Jesus, nós temos a vontade que é proveniente da alma, da estrutura humana, mas também temos aquela vontade gerada pela nova natureza em Cristo Jesus. Isso aqui é bem importante, grava isso, se você tiver com sua caneta, aí escreva isso na sua lição. Veja que coisa importante para as nossas vidas. Vontades, nós somos seres que temos vontade. Isso já demonstra que nós temos livre-arbítrio. E nem toda vontade é uma vontade má, uma vontade ruim, de jeito nenhum. Nós temos vontade de fazer muita coisa, vontade de viajar, vontade de estudar, vontade de proteger a família, de trazer o que é melhor para dentro de casa. Isso é bom. Mas existe aquela vontade que muitas vezes é proveniente da natureza pecaminosa. São aquelas vontades que o ser humano tem de errar, de pecar, de falhar, mesmo estando consciente das consequências. Mas o crente em Cristo Jesus tem uma vontade gerada pela nova natureza, que é aquela vontade de ir para o céu, de se santificar, de ler Bíblia, de chegar mais perto de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Mas só, meu amado irmão, que nós temos a vontade proveniente do ambiente carnal, ou seja, proveniente da natureza pecaminosa, e nós temos a vontade proveniente da nova natureza. Essas duas vontades se degladiam dentro da gente. Isso é muito sério. O autor da lição tem um tópico específico somente para falar dessa luta interna entre carne. Quando ele está falando de carne, não está falando do músculo. Ele está falando de carne, não está falando somente do corpo em si, mas está falando da natureza pecaminosa e entre o espírito, ou seja, esse espírito convertido que está dentro de nós, onde o Espírito Santo se comunica com ele. Aí essa batalha entre vontades é uma batalha realmente intensa e terrível. E nós só podemos vencer se a gente ler Bíblia, a gente orar, a gente escutar a palavra de Deus e, claro, renunciar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Por isso que o nosso textuário é bem sugestivo. O nosso textuário diz o seguinte: andai em espírito. Se você prestar bem atenção em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está lá, andai em espírito, ou seja, está lá com E maiúsculo. Quer dizer, ande na vontade do Espírito de Deus, e se você fizer isso, você não vai cumprir, é isso que o versículo diz, os desejos carnais que estão lá dentro. Vamos para o tópico 1 da nossa lição. Depois dessa rápida introdução, vamos direto para o tópico 1 da lição e o subitem 1, e daqui a pouco nós vamos ler texto. Diz assim a lição, bem rapidinho: conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo
ou vontade não há motivação e, via de consequência, ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderirmos voluntariamente. Salmo 143 e o versículo número 10. Volta a tela aqui para a gente e vamos detalhar esse conceito de vontade que já apareceu na sua tela. Vontade ou volição. Vontade é a capacidade que o homem tem de fazer o quê? Desejar, de querer, de almejar, de escolher e de agir. Aí agora merece uma atenção especial para essa ideia esse conceito, já que é uma capacidade inata do ser humano, e lembre que essa capacidade foi colocada por Deus em todo ser humano, então faz parte da nossa natureza. Só que você lembra de uma coisa, você lembra que o livro de Gênesis fala da criação de Adão. Você que está chegando agora na escola dominical, que é mais recente, você que é novo convertido, pegue a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, está lá no capítulo 1, especificamente o capítulo 2 e o capítulo 3, que fala da criação justamente do homem. Capítulo 3 já fala da queda. E esse homem foi criado santo. Esse homem foi criado perfeito. Adão e Eva, o primeiro casal, foram criados perfeitos, mas eles pecaram, eles falharam. E o pecado trouxe consequências, e essa consequência não manchou somente um lado do ser humano. Não foi somente uma área do ser humano que foi manchada pelo pecado. Tudo no ser humano foi manchado. O pecado manchou a vontade, manchou os sentimentos, manchou o intelecto, manchou a própria natureza biológica do ser humano, porque a Bíblia vai dizer que pelo pecado entrou a morte e assim a morte passou a todos os homens. Então nós podemos falar em duas situações, ou melhor, duas condições de Adão. O Adão antes da queda tinha vontade e o Adão pós-queda também tem vontade. Veja que essa característica não foi arrancada de Adão, não foi arrancada de nenhum de nós. E quando se diz que ela não foi arrancada, isso significa que o homem possui livre-arbítrio. Para eu poder ser bem entendido aqui, é bom deixar claro que a iniciativa da salvação sempre será do Senhor. É o Senhor quem vai, é Deus quem vai. Mas, do outro lado, a pessoa tem que dizer um sim ou não para Deus. Vamos pegar um texto bíblico para a gente basear-se, fundamentar isso. Tem um versículo que eu gosto muito de citar ele, que é o livro de João, Evangelho de João, veja, Evangelho de João, capítulo de número 8 e o versículo de número 24. Eu já li esse versículo em outros programas, vamos ler ele novamente? Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem está falando neste texto é Jesus. E Jesus está dizendo, se você não crê em mim, você vai morrer nos seus pecados. Observe que quem está indo até o homem é Cristo, mas é o homem que tem que dar um sim ou não justamente para Deus. Então, mesmo com essa vontade imaculada e manchada pelo pecado, mas quando o homem é exposto à pregação do Evangelho, ele pode dizer um sim ou dizer simplesmente um não. Baseado nisso, para fundamentar isso, João capítulo 8 e o versículo de número 24. E ainda temos mais textos que podemos falar sobre isso. João, ainda no Evangelho de João, o capítulo de número 5 do Evangelho de João e o versículo 40. Veja que coisa interessante, como a Bíblia ela é bonita. Cada palavra no texto bíblico é de suma importância para a gente. Vamos ler esse texto? Diz assim, ó, e não quereis vir a mim para terdes vida. O texto é muito claro, Jesus está dizendo, vocês não querem vir a mim para ter vida? Jesus não está dizendo, eu vou te trazer. O que Jesus está dizendo, vocês não querem? Jesus está se expressando, melhor, Jesus está se apresentando como Salvador, mas do outro lado tem alguém dizendo que não quer. Então, entendeu o conceito de vontade? O conceito de vontade é esse.
almejar, desejar, a capacidade de querer, o que demonstra que existe uma pessoa lá dentro que vai fazer escolhas e escolhas livre. Vamos mais adiante? Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 1 da nossa lição. Nós estamos no tópico 1, se você está com a sua lição aberta aí, e vamos para o subitem 2, do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, até ser enganada. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 14. Volta a tela aqui para a gente. Abra sua Bíblia conosco. Vamos fazer o seguinte. Primeira epístola a Timóteo, o capítulo 2, ele está sugerindo esse texto, capítulo 2 e o versículo 14. Deixa a Bíblia aberta. Vamos fazer um comentário para a gente ir para fundamentar esse comentário no texto bíblico. O subtópico diz assim: do pensamento à ação. Acompanhe comigo de maneira bem didática isso. Primeiro o pensamento, depois o sentimento, depois o desejo. Está percebendo que a ação fica por último? Já contou comigo? Olha, o pensamento, primeiro a pessoa pensa sobre um assunto. Por isso que ele disse logo no início, o fato de pensar não significa desejar. Primeiro pensa. Esse pensamento pode dar origem a um sentimento, seja um sentimento bom ou seja um sentimento ruim. Esse sentimento, por sua vez, alinhado já ao pensamento, pode gerar o desejo de fazer ou não fazer. E se esse desejo for nutrido pelo pensamento e pelo sentimento, vai dar origem a uma ação, vai dar origem a um ato que a pessoa vai fazer naquele momento. E é bom colocar aqui o seguinte, que essa ação vai trazer justamente uma consequência. Aí, como exemplo, ele cita justamente o caso de Eva e Adão. Por quê? Se você prestou bem atenção na leitura bíblica, ou melhor, se você prestou bem atenção na leitura da lição da escola dominical, do comentário, vai dizer que Eva, por sua vez, ela foi enganada por Satanás. Mas isso também não tira, é bom deixar claro, a culpa de cima de Eva. A culpabilidade não é retirada dela de jeito nenhum. Ela é enganada. Satanás oferece, ou melhor, mostra que o fruto pode dar uma possibilidade a ela de conhecer o bem do mal e de ser como Deus. Vamos ler esse texto juntos? Porque aqui está se desenvolvendo o lado da tentação. Gênesis capítulo 3, observe bem, Gênesis capítulo 3 e o versículo 1. Ora, diz o texto, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e sabendo mal. Olha que coisa. Quando Satanás lançou essa proposta, disse, Deus sabe que se você comer, você vai ficar como ele, conhecendo bem e conhecendo mal, e os vossos olhos serão abertos. A mulher pensa sobre esse assunto, e interessante que no momento, não é um momento de fazer a exegese ainda do texto, mas o que Satanás está dizendo aqui é que Deus
está faltando com a verdade com o casal. É isso que, em outras palavras, analisa o texto, é isso que Satanás está dizendo. Mas a mulher olhou agora para o fruto. Ela está vendo a possibilidade de ter algo mais. Olha a vontade aparecendo aí. Vamos para o capítulo 3, o versículo 6. Veja que coisa. E vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Gerou-se o desejo. Veio o pensamento, esse pensamento por sua vez motivou um sentimento, esse sentimento por sua vez gerou o desejo. Qual era o desejo que estava ali em Eva? De pegar esse fruto, de comer desse fruto, que não era somente comer do fruto, mas sim de conhecer o bem, conhecer o mal, ultrapassar. Se Eva tivesse ficado só ali nessa parte do desejo, dessa vontade, mas se essa vontade nunca tivesse se transformado em ação, esse pecado nunca teria acontecido. Isso é o caso de Eva, citado pelo autor. Agora vamos ver o caso de Adão? Sim? Vamos fazer o seguinte, tópico 1 da lição, subitem 3, aparece agora na sua tela. E você diz assim, Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que o seu entendimento da proibição e consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Vamos parar aqui e volte lá para o texto. Vamos abrir a Bíblia para o texto do segundo livro, primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 2. Acho que é o seu texto bem enfático, e o versículo 14 diz assim, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Paulo é muito preciso nessa análise, que Paulo diz assim, Adão não foi enganado, ou seja, ele foi consciente, ele pecou consciente, ele sabia da proibição que Deus havia colocado. Então, mas o desejo estava ali tão forte, a vontade estava ali tão forte de ter aquele conhecimento do bem e do mal, de ser como Deus, entre aspas, que ele nunca seria como Deus, que ele rompe agora todas as barreiras colocadas por Deus e toma também do fruto. Meu amado irmão, aqui a gente chega num momento bem particular da lição que fala muito para a gente. O autor cita sobre isso. Para eu poder ganhar tempo, eu não vou nem ler essa última parte aqui do comentário da lição. Quantas vezes as pessoas desejam uma coisa que vai de encontro à vontade de Deus? Olha, Eva desejou algo que ia de encontro à vontade do Senhor. Deus tinha dito não. Adão desejou algo e agiu, né? O problema de Adão foi na vontade, agiu contra a vontade de Deus, mesmo estando consciente. Uma enganada, outra consciente das proibições de Deus e mesmo assim agiram, mesmo assim quebraram. E quantas vezes as pessoas agem sabendo que está quebrando uma regra, quebrando um princípio. Posso falar com você mais próximo? Vamos falar com você mais próximo? Deixa eu falar com você aqui nessa câmera. Essa fala não é só para você, é para mim. Porque nós somos humanos, o barro que fez Adão foi o barro que fez a gente aqui. Então ninguém está isento disso. Quantas vezes as pessoas, mesmo sabendo das falhas e dos erros, sabendo também das proibições que Deus colocou, e as pessoas transgridem e fazem isso porque querem fazer. Elas não estão sendo empurradas, porque é muito fácil. Muito fácil o quê? É muito fácil responsabilizar Deus, muito fácil culpar o diabo e a pessoa ficar isento das responsabilidades. Mas a Bíblia é muito clara. Se você errou, quem errou foi você.
Se você falhou, quem falhou foi você. E toda falha, né? Deixa eu ficar dentro desse comentário da lição assim, toda ação que promove uma consequência, qual seria a ação aqui? Uma ação de quebrar uma regra, vai ter uma consequência negativa. Essas consequências não ficam somente para a pessoa que cometeu, essa consequência se estende, muitas vezes se estende para a família, se estende para os filhos, para os amigos, para a própria denominação, para a própria igreja onde a pessoa está presente ali. Então essa lição serve como um alerta muito grande. E o alerta, meu amado irmão, eu posso lhe dizer aquilo que Deus comunica aos nossos corações para dizer a você nessa manhã de domingo. Quando aquele desejo forte vier, aquele desejo que vai de encontro, aquela vontade, mas é uma vontade que vai de encontro aos propósitos de Deus na sua vida, peça misericórdia a Deus. Primeiro, se joga nos pés de Cristo. Peça orientação, peça misericórdia, peça força para não fazer, porque eu e você, nós só vencemos, porque Jesus de Nazaré que está conosco. E chega a hora na vida de qualquer um, na minha, na sua, que a gente precisa pedir socorro a Jesus. Jesus, me socorre, porque a vontade que está lá dentro é muito grande, mas essa vontade não está de acordo com a tua soberana vontade. Me ajuda, me socorre, tem piedade de nós, tem misericórdia, e você vai ver que o Espírito Santo de Deus, o teu amigo, vai chegar nesse momento para te ajudar. Lembre disso, é melhor dizer não para uma vontade que tem dentro da gente, para nós adquirirmos boas consequências, do que atender os desejos carnais. Quando eu falo desejos carnais, não estou somente me referindo a pecados de caráter grave, não, ou pecados de caráter morais, mas os desejos que realmente a carne tem lá dentro. Se isso vier muito forte, clame a Deus, rogue ao Senhor, peça misericórdia para que você não caia. O apóstolo São Paulo diz assim: aqueles que estão em pé, cuidado para não cair. Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição? Tópico 2 na nossa lição, desejos da escravidão à redenção. Está aí na sua tela, diz assim o texto da lição, a experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez desfinhar a alma. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembraram-se das comidas do Egito e se deixaram dominar pelos seus desejos. Capítulo de número 11, vamos ler esse texto junto? Eu quero ler com você, está na lição, uma sugestão do autor da lição. Números, capítulo de número 11 e o versículo de número 5 e o versículo 6. Deixa eu ler com você. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Ainda continua no versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do obidélio. Apenas esses versículos. O foco agora é a experiência no deserto. Vamos traçar a seguinte sequência bíblica, para a gente entender essa questão da cobiça, esse desejo de querer voltar no passado, de querer voltar, para o Egito. Israel estava no Egito 400 anos, aproximadamente, no Egito. Teve um momento de crescimento exponencial, momento que a agricultura estava no auge. Mas levantou-se um faraó que não conhecia José, e esse faraó, por sua vez, oprimiu o povo. Não foi somente uma pessoa, estava sendo oprimido pelo regime terrível do governo de Faraó.
Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés, o grande libertador. Estava chegando o momento, aquele momento que Deus tinha dito a Abraão, lá no passado, bem antes de Moisés, que o povo sairia da terra do Egito e seria recolocado numa terra que manava leite e mel, que ia para a sua terra, aquela terra prometida que Deus deu à terra de Canaã. Deus cumpriu a sua promessa, Deus tirou o povo de Israel do Egito e o povo vai percorrer a península do Sinai. Na verdade, seria para atravessar a península do Sinai. Uma viagem relativamente curta. Naquele tempo, é óbvio, não tinha carros como nós temos hoje, os transportes eram bem atrasados, mas era um percurso de aproximadamente 3 a 4 meses. Mas por causa do pecado do povo, levou 40 anos. Um percurso que, se fosse pelo caminho dos filisteus, de 3 a 4, um percurso que fosse circundando a península do Sinai, levaria provavelmente um ano e pouco. Mas o povo levou 40 anos. E é justamente nesse foco aqui de 40 anos. Por que um percurso tão curto vai levar tanto tempo para ser assim percorrido, atendido? Porque o povo começou a pecar. E você vai perceber que o povo pecou, mas existe um sentimento de ingratidão muito grande. O autor da lição, foi feliz quando ele diz uma coisa aqui: Deus fez maravilhas na frente desse povo. Sim, maravilhas mesmo. Deus abriu o Mar Vermelho. Eu nunca vi o Mar Vermelho sendo aberto. Eu acredito que você também nunca viu um mar sendo aberto na sua frente, nem um rio. Mas Deus abriu no passado e deixa eu aumentar, dizer isso da parte de Deus. Deus abre ainda, Deus faz a mesma coisa. Mas Deus abriu o Mar Vermelho na frente desse povo. Esse povo viu coisa que nós nunca vimos. Deus transformou água amarga, quando o povo chegou em Mara, em água doce, água potável. Deus fez milagres extraordinários. Deus mandou maná do céu para atender aquele povo. Maná, Deus mandou comida, Deus mandou codornizes. Deus, durante o dia, a Bíblia diz que tinha uma coluna de nuvem que acompanhava esse povo para proteger eles do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo para guiá-los, para aquecê-los. Tantos benefícios que Deus fez ali naquele deserto, mas existe uma palavra chamada ingratidão. Na primeira dificuldade que esse povo teve, esse povo sentou e começou a dizer: ah, quem dera que nós estivéssemos no Egito. A gente tinha peixe de graça, a gente tinha comida de graça, a gente não estava sofrendo. Aí, observe, primeiro pensaram, é sempre essa mesma sequência. Pensaram, lembraram de como era no Egito, gerou-se um sentimento deu origem a um desejo, só que esse desejo de voltar para o Egito era um desejo que ia de encontro à vontade de Deus. Esse desejo, essa vontade que estava lá dentro, e isso vai ser transformado em ação. O povo não volta, mas tenta algumas vezes fazer isso. Aí Deus, como é infinito, pela sua infinita misericórdia, Deus proibiu esse povo de voltar. Mas o nosso foco é justamente isso. Esse povo estava movido pela cobiça. Esse povo estava movido pela ingratidão e queria voltar para o Egito, para debaixo da opressão. Meu amado irmão em Cristo Jesus, eu acredito que seja o Espírito Santo que fala conosco nessa manhã aqui e comunica-nos aos nossos corações a sua vontade para dizer a você, para falar conosco, eu, você, nós juntos aqui. Nas primeiras dificuldades que aparecerem, não volte. Se passou pela sua cabeça aquele pensamento, deixa eu dizer isso aqui a você, se em algum momento passou pela sua cabeça, é um problema, sei lá, um problema na vida, em algum momento passou pela sua cabeça, ou veio aquela seta maligna para dizer o seguinte: o Egito era melhor. O Egito aqui representa o mundo, o Egito aqui representa a vida velha. Se vê esse desejo de voltar, de abandonar, de sair da vontade soberana de Deus, de querer
sentiu saudade lá de fora, deixa eu dizer uma coisa a você, em nome de Jesus de Nazaré. Pense na ação que você vai fazer. Eu não sei se posso dizer que isso é uma forma de controlar a vontade, mas eu posso dizer que é uma forma da gente refletir. Quando essa vontade vier, pergunte, essa vontade está de acordo com a vontade dos céus? Essa vontade, se for transformada em ação, vai trazer consequências boas, consequências ruins? Então, se em algum momento isso passou pela sua cabeça, de querer voltar lá para o Egito, regressar, volte não. Fique com Jesus, que é melhor. Os exemplos trazidos aqui nesse tópico 2 da lição são exemplos clássicos e que mostram que o povo que desejou voltar ficou atrasado no meio do caminho. E outra, né? Muitos morreram simplesmente no deserto e não entraram na terra prometida. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer com você nessa manhã, não. Você vai para frente, você vai progredir, Deus vai lhe ajudar. E essa vontade de voltar para o Egito, em nome de Jesus, hoje se acaba. A sua vontade tem que estar atrelada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a vontade primária, a vontade principal é chegar no céu. Vamos voltar para a nossa lição? Vamos lá para o tópico 2? Tópico 2 e o subitem 2 da lição. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã. Com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-los. Romanos capítulo 6, versículo 3 até o 6 e Romanos ainda no capítulo 3 e o versículo 11 até o versículo 14. Eu quero ler com você Romanos 6 e 3. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Nos acompanhe em tela. Vamos ler juntos, se você puder, se você tem essa disponibilidade, porque muitas vezes há pessoas que trabalham, há pessoas que estão em hospitais ou estão em ambientes que não podem fazer isso. Mas se você pode, esse versículo que vai aparecer agora na sua tela, vamos ler junto? É tão bom ler a palavra de Deus. Nós estamos falando agora dos desejos na era cristã. Olha o capítulo 6 e versículo 3. Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Foi do 3 até o 6 que nós lemos. Esse texto é tão importante para a gente, que Paulo usa o termo assim, ó, velho homem. Lá no versículo 6 tem um texto que vai ser destacado, velho homem. Mas o que é esse velho homem, irmão? Velho homem? Você não aceitou Jesus como Salvador? Não foi gerado em você uma nova natureza em Cristo Jesus? Mas o velho homem, a natureza pecaminosa, é isso que o texto está dizendo, que tende para as coisas materiais dessa vida, tende para o pecado, que tende para o materialismo, né? Que se encanta com as coisas desse mundo, esse é o velho homem. Já o novo homem, que é criado em verdadeira justiça e santidade, Efésios capítulo 4, versículo 24 e o versículo 26, esse novo homem está dentro da gente. Só que existe uma luta de vontades aqui. Nós falamos logo no início do programa. A vontade da velha natureza, que ela é uma vontade terrível. E o apóstolo São Paulo pode falar disso com muita propriedade. Vamos abrir o texto bíblico? Romanos capítulo 7, esse texto não está na lição. Romanos capítulo 7 e o versículo 15. Observe bem o que é que a palavra de Deus fala conosco. Porque o que faço, não aprovo.
Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho também essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Foi até o versículo 23. Até o versículo 23. Vamos interpretar isso aqui do apóstolo Paulo? Paulo diz, olha, o homem interior, veja, o homem interior, gerado por Deus, está aqui dentro, mas nos meus membros, na minha carne, reside outra lei que tende para as coisas ruins. Muitas vezes eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O que Paulo está mostrando é a luta intensa que existe entre o velho homem e o novo homem, entre o homem convertido, a natureza nova e aquela natureza perversa que está lá dentro da gente. Eu sei que essa luta é ferrenha, é difícil, não é fácil. Abandonar o mundo com os seus prazeres não é fácil. Amado irmão em Cristo Jesus, deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus, que é a palavra de Deus que nos garante isso. Olha, essa luta, sabe quando é que essa luta vai terminar? Estou falando para os crentes em Cristo Jesus. E se você não é crente ainda, não aceitou Jesus como Salvador, você tem uma grande oportunidade de aceitar Cristo hoje. Procura a igreja evangélica, se tiver um irmão perto de você, peça para ele orar por você agora. Essa luta ela é ferrenha, mas Jesus está comigo e está com você, para a gente vencer. Não é uma luta fácil. E a gente só se livra dessa natureza pecaminosa, sabe quando? Ou através do arrebatamento da igreja, porque Jesus vem arrebatar a sua igreja. Ou com a nossa morte. Mas enquanto estivermos vivos, vamos lutar para vencer. Tem pessoas que sofrem mais. Tem pessoas que sofrem com desejos terríveis. Mas Jesus de Nazaré está conosco. Está conosco. Meu amado irmão em Cristo Jesus, se conforte nessa manhã de domingo, sabendo que Jesus está perto de você. Peça misericórdia, vá até o Senhor Jesus. E vamos agora ver o que é que a gente faz para que as nossas vontades espirituais boas se sobressaia e vença essa natureza que está dentro de nós. Colossenses capítulo 3, tudo não começa pelo pensamento? Vamos pegar o livro de Colossenses capítulo 3. Esse versículo não está na lição. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim um texto bíblico: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha a receita, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Até o versículo 2. Olha a receita. Pensai nas coisas que são de cima. Não esquece daquela sequência não, está na lição, lá no tópico 1 da lição. Pensamento, olha, pensamento, sentimento, desejo e ação. Novamente, olha, o pensamento, o sentimento, o desejo, que é a vontade, e a ação. Então, tudo começa lá no pensamento. Por isso que o texto bíblico de Colossenses diz: pensai nas coisas que são de cima. Quer vencer? Quer ser um vencedor nessa trajetória da vida? Pense nas coisas que são de cima. Mas o que é isso? Pense em Deus. Medite na palavra de Deus. Não é só ler. Ler, qualquer um pode ler.
mas é ler meditando, é ler aplicando, é ler dizendo, isso aqui é para mim, eu tenho que fazer isso daqui. Começa a abastecer a cabeça somente com coisa boa da parte de Deus, e você vai ver que a sua vontade serão boas vontades que você vai ter. Isso não anula a natureza pecaminosa, mas isso faz com que a gente vença. Essa lição hoje, eu estou achando tão boa essa lição, sabe por quê? Porque é um momento oportuno para dizer o seguinte: ocupe a sua mente com coisa boa. E a melhor coisa boa se chama Bíblia, a palavra de Deus. Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. Tem outro texto? Outro texto que pode lhe ajudar? Tem. Filipenses capítulo 4, versículo 8, bem conhecido entre nós, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mais uma vez, Paulo está dizendo, nisso pensai. Bons desejos surgem dentro da gente quando a gente pensa em coisa boa, e essas coisas boas geram sentimentos bons e, consequentemente, vai gerar desejos bons e ações também boas. 2 versículos. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição. Daqui a pouquinho nós terminamos o comentário da lição. Vamos para o tópico 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. Diz assim um texto: a atração e o engano. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, trata dos desejos carnais e suas consequências. Empregando o conhecido termo concupiscência, que na língua grega nada mais é que epithumia, com o sentido de maus desejos, o apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Capítulo 1 e versículo 14. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e a capacidade de enganar. Vamos fazer o seguinte para a gente fazer um comentário completo. Já que ele citou o livro de Tiago, nada melhor de que nós lermos Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 14 do livro de Tiago. Diz assim o texto, 14 e o 15, para fazer uma leitura completa. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, seus desejos. Depois, havendo o desejo ou a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O que Tiago está mostrando aqui é o seguinte, e eu quero chamar a sua atenção mesmo, se você puder, pega a sua Bíblia, a sua lição, você grifa. Essa questão do capítulo 1, versículo 15, dá à luz. Você já percebeu? Dá à luz. Eu estou usando a revista corrigida, mas talvez você esteja usando outra versão, NVT, NVI, NAA, Nova Versão Internacional, Linguagem de Hoje, ou qualquer outra dessas versões, que ao invés de colocar assim, dá à luz, que a ideia aqui deu uma gestação mesmo. Ora, ele está dizendo o seguinte, cada um é tentado quando tem um desejo lá dentro, pecaminoso, tem um desejo. E esse desejo vai sendo nutrido pelo pensamento, nutrido pelos sentimentos, sendo nutrido. É feita uma gestação, sendo nutrido. E vai chegar um momento que esse desejo se transforma em ação. É isso que Tiago está dizendo, ele pode dar à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera justamente o que? A morte. É a ideia de dar à luz, que Tiago está trazendo aqui para a gente, ele mostra o seguinte, como a ideia de uma gestação
estou deixando bem claro aqui que são pensamentos que começam a ser gestados, né? Começam a ser nutridos. Fazendo um paralelo com uma gestação de uma mulher normal, uma gestação normal de qualquer mulher, uma gestação leva 9 meses. A criança vai se desenvolvendo ali dentro, começa pequenininha, através de um embrião, vai se desenvolvendo até ela nascer. Tiago pega essa imagem daí e compara justamente com o pecado. Diz o seguinte: o pecado muitas vezes, o desejo pecaminoso, ele está lá dentro. Ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Que ninguém cai de repente não, viu? Pecou, não é bem assim. Veja que o escritor aos Hebreus, isso merece aqui uma atenção muito grande. Nossa, Hebreus capítulo de número 11, diz assim, ou seja, capítulo 12 de Hebreus diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus diz assim: deixa o embaraço, ele coloca o pecado para depois. Ou seja, a pessoa começa a se embaraçar com as coisas desse mundo, com os desejos desse mundo. Isso leva tempo, é feito uma gestação. Aquilo vai sendo nutrido, com o passar do tempo aquilo vai passando, vai se nutrindo, até chegar a um ápice. Um exemplo claro disso aqui, o autor da lição não cita, seria o caso de Davi. Davi, quando pecou com Batseba, antes daquele pecado acontecer, passou-se um período de tempo muito grande aquilo sendo gestado. Por isso que o autor da lição traz para a gente no tópico 3 e o item 2, abortando o processo. Vamos colocar na tela? Abortando o processo. Na lição 7 estudamos sobre a importância de interromper os maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Vamos parar somente até aqui, nesse texto. A ideia de abortar o processo dos maus desejos, dos maus pensamentos. Que se esse desejo não for abortado, ele vai dar a luz ao pecado, e o pecado sendo gerado, dando a luz a consequências terríveis, vai gerar justamente o quê? A morte. Meu amado irmão, essa lição está terminando com um alerta muito grande para a gente. Ninguém cai de repente, as pessoas se embaraçam, os maus desejos vão ficando, isso vão sendo preservados, vão sendo nutridos, e pode acontecer um problema gravíssimo na vida de uma pessoa. E o Espírito Santo fala conosco nessa manhã. O Espírito Santo fala com a gente, comigo, com você. Cuidado com os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos, cuide da sua mente. Os desejos que estão lá dentro, questione eles. Verifique se estão respaldados pelas Escrituras Sagradas. Cuidado com desejos que vão de encontro à vontade de Deus. Pense nas consequências de algumas ações que você está tentando fazer ou simplesmente está desejando, planejando. Pense nas consequências. É um momento de muita reflexão esse último tópico dessa lição. Cuidado com aquilo que você pensa. Deixa eu ir mais além. Pensamento para Deus é uma palavra dita. Eu não preciso falar, eu só preciso pensar. Deus escuta o meu pensamento, o seu pensamento, como você está me escutando agora por esse canal de comunicação. Verifique os seus pensamentos, analise seus pensamentos e, se há alguma coisa que precisa melhorar, busca aos pés de Cristo o aperfeiçoamento. Olha, a oração é o socorro da gente, é o refúgio, é onde a gente se joga nos pés de Cristo, pede misericórdia a Deus, pede graça a Deus para poder vencer.
Faça essa análise. O apóstolo São Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é bom deixar claro que aquele versículo não se aplica exclusivamente àquele ato da Santa Ceia. Mas aquilo é para ser feito contínuo. Examine-se, pois, analise-se, pois, porque se tem alguma coisa que precisa ser abortada, se existe algum pensamento que precisa ser abortado, aborte logo. Se tem algum desejo que está sendo nutrido, que precisa ser cancelado, cancele hoje em nome de Jesus, para você ter, sabe o quê? Paz na vida, paz na alma, ter comunhão com Deus. Então a nossa lição termina isso, termina dessa forma hoje, com essa reflexão. Cuidado com aquilo que você pensa. E as coisas que chegam à nossa mente, chegam também através das coisas que a gente vê, escuta, pelos amigos, no ambiente onde nós estamos. Então, muito cuidado com esse pensamento. Meu amado irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, com certeza Deus falou aos nossos corações. Deus nos ensinou, nos alertou para nós podermos chegarmos junto lá nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a mão do Todo-Poderoso possa estar estendida sobre a tua casa, sobre a tua vida, e que você tenha esse domingo, o restante desse domingo, já estamos chegando aí no restante do domingo, vai ter a tarde, vai ter a noite, que a noite seja um culto bom para você, que a tarde seja uma bênção para a sua vida, e que a mão do Todo-Poderoso possa estar estendida, e vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, e no próximo domingo, se for a vontade do soberano Deus, estaremos por aqui aprendendo a palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa! Hoje nós aprendemos que em Cristo Jesus nós tivemos a nossa vontade restaurada. E agora, tendo a nossa vontade restaurada, nós podemos sim dizer não ao pecado. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Em Cristo Jesus, nós encontramos a liberdade e a nossa vontade restaurada. Restaurada para quê? Restaurada para fazer a vontade de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer por essa escola tão especial. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pela maravilhosa exposição da Tua Palavra, os ensinos que Tu nos compartilhaste, ó Deus, as verdades profundas que compartilhaste com cada um de nós. Continue estendendo as Tuas mãos sobre cada dirigente, cada professor, cada aluno, a todos que foram alcançados através desta programação, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua ajudando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, a evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue abençoando a cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, que pena, estamos concluindo a nossa escola bíblica dominical, mas não fique triste não, porque a Rede Brasil preparou uma programação toda especial preparada para você e para a sua família. Não desligue sua TV, mas não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos aqui, reunidos em família, aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.